meus irmãos, Pastor Douglas da Voz. Estou passando aqui para responder mais uma pergunta. Parabéns a todos aqueles que têm buscado conhecimento. São poucos, porque hoje nós vivemos uma escassez de conhecimento. Não por falta de conhecimento, porque hoje nós temos a tecnologia, temos várias vértices de aprendizado. São as pessoas que estão mesmo com preguiça de recorrer à verdade, recorrer ao conhecimento, para que venha a sabedoria do céu. E o texto hoje está em 1 Coríntios capítulo 14, verso número 32, vai dizer assim: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Irmãos, por muito tempo, quando eu comecei a ministrar, comecei a aprender, eu não tinha muito recurso para poder pagar uma teologia, não tinha um professor bom. Na época era muito razoável o aprendizado. Então a gente, irmãos, eu cometi muitas falhas nisso, mas hoje, graças a Deus, eu tenho conhecimento e aí busco conhecimento a mais sempre, que o Espírito ali não é Espírito Santo. Por quê? Porque o homem, o profeta, a profetisa, nunca vai ter domínio do Espírito Santo. Aqui está dizendo o Espírito dos profetas. Então, não está dizendo que é o Espírito Santo, porque seria uma heresia. O Espírito Santo está a serviço de um homem. É ele que trabalha, é ele que faz, ele é Deus. Então eu busquei aqui 4 provas que o Espírito ali não é o Espírito Santo, é o Espírito humano, ou seja, o autocontrole do profeta. E 1 Coríntios 14 está falando da ordem do culto, culto racional. Então, antes de eu falar essas 4 provas que eu busquei aqui, é importante falar que muitas pessoas hoje estão recorrendo à teologia reformada, que é o sensacionalismo, ou seja, não acreditam nos dons. Por quê? Por causa da falta de ordem no culto, essa bagunça que está tendo ultimamente. E se a gente for estudar o que é pentecostalismo realmente, não é essa bagunça, não é esse rodeio que eles têm fazido dentro das igrejas e tem espantado o povo. O pentecostalismo tem um significado importante para nossas vidas. Então as pessoas têm recorrido a outras teologias, teologias que deixam a pessoa fria, que a letra tem matado, porque por medo de desordem no culto. E uma dessas primeiras coisas que eu busquei aqui, dessas 4 provas, é o Espírito Santo. O Espírito ali, que está escrito ali, não é o Espírito Santo, é o Espírito do humano, que está em minúsculo. Quando a gente estuda teologia, tudo aquilo que está minúsculo, Deus em minúsculo, não é o Deus do céu. O Espírito que está com Deus, que é um dos 3, está em minúsculo, ou seja, o Espírito ali é o Espírito em E minúsculo, ou seja, é um Espírito humano. Segundo, o contexto é antes e depois do texto, ou seja, contexto, fala de ordem no culto. Terceira prova, quem domina o homem é o Espírito Santo do Senhor, não o homem domina o Espírito Santo. Quarta prova, o Espírito que estão dizendo ali não é o Espírito Santo, mas sim o Espírito dos profetas, né? Não está falando o Espírito Santo, está falando dos homens, o Espírito dos homens. Então, dá-se a entender que o Espírito aqui não está sujeito ao homem, Espírito Santo, mas sim o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que é? É o autocontrole, a educação cristã. Quando a gente vai estudar também na teologia básica e também no bacharel, ensina a educação cristã, como que se comporta em cima do altar, como se comporta no meio da igreja. Paulo vai dizer aqui como que é a línguas, como que é a interpretação, quantas pessoas podem falar, ou seja, o profeta ele não vai extrapolar. Sabemos que temos horário, nós temos ordem no culto, o culto não é racional, não é irracional, é racional. E muita gente tem perdido o autocontrole profetizando. Muitas pessoas têm nem ouvido a palavra dizendo que está com o poder de Deus e não está, porque o poder de Deus não tira o raciocínio das pessoas. Não, a nossa igreja não é igreja de badernas, baderneiros, bagunceiros, igual o mundo enxerga nós, e até mesmo alguns dos povos religiosos que compõem a religião do cristianismo acham que a gente é um povo baderneiro, que eu sou pentecostal.
Mas o pentecostalismo não tem nada a ver com baderna. Então, por causa dessa desordem do culto, e eles usam muito esse texto, eu já fui também errôneo em usar esse texto no começo do meu ministério, achando que o Espírito Santo é sujeito a mim. Ele vai fazer o que eu quero. E aqui, para finalizar o vídeo, para não ficar extenso, muitos profetas eu vejo gravando um vídeo. Hoje Deus vai quebrar tudo. Deus não vai quebrar tudo. Deus não é baderneiro. Hoje Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deus vai fazer não porque eu estou falando. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Vem povo, viu? Vem que Deus vai fazer isso. O povo volta frustrado porque Deus não fez. Porque o Espírito Santo, ele só faz se Ele quiser. Não é porque o profeta quer. Não é porque o profeta está falando. Não é porque o profeta está chamando no vídeo, está fazendo aquela locução, aquela chamada que vai acontecer. Geralmente não acontece nem o texto daquilo que está sendo falado. Por quê? Porque eles estão querendo dominar o Espírito Santo e isso é antibíblico, é heresia. O Espírito Santo ele faz se ele quiser, com ordem no culto. Com desordem ele não está. O culto tem que ser racional. O culto tem que ser com entendimento. As pessoas têm que sair da igreja sabendo que foi pregado, que foi louvado, que foi profetizado. Tem gente que cai no culto no começo, se levanta e no final não sabe o que aconteceu. Tem gente que até se envolve em acidente dentro da igreja por falta de ordem no culto. Então, Paulo está tratando isso. O profeta que está ali em cima, ele tem que ter o autocontrole daquilo que ele está fazendo. Ele tem que ter o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, na sua ação de profetizar, na sua ação de curar, nos dons que está ali em 1 Coríntios 12. Tem que ter o autocontrole, tem que ter o domínio próprio para si mesmo. Até os profetas mesmo não têm controle. Então ele vai descontrolar a igreja que está assistindo ele. A igreja não vai ter o autocontrole porque ele não tem o autocontrole. Então, se eu profetizo e tenho o autocontrole daquilo que eu estou fazendo em cima do altar, a igreja vai ter o controle daquilo que está saindo do altar. Então, vamos prestar atenção nisso. O espírito do profeta, não o Espírito Santo, é sujeito ao profeta. Então, essas são as 4 provas que eu deixo para os irmãos, que o Espírito Santo está em minúsculo, o Espírito ali, né, que não fala de Espírito Santo, o Espírito do profeta está em minúsculo. Segundo, o contexto fala de ordem de culto. Terceiro, o que domina é o Espírito Santo, não é o homem que domina o Espírito. E quarto, né, ali está falando o Espírito dos profetas. Então, o Espírito ali não é Espírito Santo, é o Espírito que domina a profecia, que é autocontrole e domínio próprio de cada um. Não só de quem está em cima do altar, mas de quem está embaixo também assistindo. Porque no Antigo Testamento somente um era usado, né? O Espírito era limitado. Quando o Espírito Santo desce, se torna ilimitado. Mas Paulo falou que tem ao máximo 2 ou 3 profetizando e que haja intérprete. E se tiver alguém que não esteja, que não sabe interpretar, que fale línguas para si mesmo. Então, irmãos, a gente temos, claro que esse não é o objetivo, é só responder a pergunta que essa pessoa fez para mim, que realmente o Espírito Santo é sujeito ao homem, não é o profeta. É o Espírito do profeta, o autocontrole, a dominação por si próprio, ou seja, ter o raciocínio do culto, ter o equilíbrio, o controle do culto sem perder a racionalidade. Porque se sair daí a procedência do mal, aí vira outra coisa sem ser um culto para Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Continua perguntando, continua estudando, continua indo atrás de informações, porque o povo perece por falta de conhecimento. Amém? Deus abençoe vocês. Fica na paz.